Isso é muito comum nesse tipo de jogo, né? Eles viajam mesmo sem ingresso atrás do time. E eu acho que é um jogo perigoso para o Flamengo. Se o Flamengo tiver a postura que você falou aí do Tátira, ou o Estudiantes lá em La Plata, algo parecido, ele vai se complicar. Eu acho que ele vai se complicar. Tem que jogar como foi o primeiro tempo, especialmente, como foi aqui no Maracanã com o Estudiantes, especialmente o primeiro tempo, que foi excelente. Que já poderia ter resolvido tudo naqueles 45 minutos. Acho que a missão do Flamengo é tentar reproduzir o que foi naquele jogo. Mas o jogo de volta, se estiver em aberto, empate, derrota, diferença de um gol só para o Flamengo, acho que vai ser bem, bem pesado, porque acho que o Racing, embora o Estudiantes tenha 4 Libertadores, o Racing é um time maior, com mais torcida, estádio maior, e o time acho que é melhor também. Acho que pesa mais. O Racing é considerado maior que o Estudiantes? Sim. O Estudiantes tem 4 títulos da Libertadores, mas o Racing tem mais títulos no geral e na Argentina tem mais torcida, é um time maior. Na Argentina você tem os grandes, os 2 maiores, que tem metade ou mais da torcida, River e Boca, Racing Independente, os 2 rivais, de Avejaneda, São Lourenço. Esses são os maiores. Aí você tem abaixo ali, você tem Huracan, que é rival de São Lourenço, Vélez, que já ganhou Libertadores, Argentino Júnior, que tem pouca torcida, mas tem uma Libertadores e sempre está jogando as competições internacionais. Aí tem os times de Rosário, lá o Nils está muito mal, tem o Rosário Central, que tem o Di Maria, e você vai encontrando as outras equipes ali, mas esses 5 são os maiores. Aliás, o São Lourenço está indo para falência, está numa situação terrível. Então o Racing faz... Antigamente o Huracan era chamado até de o sexto grande. Depois pararam de usar essa expressão porque ele meio que se perdeu. Mas tem a rivalidade com o São Lourenço, né? Todos têm um rival, né? O São Lourenço é o rival do Huracan. Mas os 5 maiores são esses, o que tem mais torcidas mais nacionais, que tem torcida fora também da região de Buenos Aires, ou fora longe da sede, né? O Estudiantes é o time mais de La Plata, mas ele tem 4 Libertadores. Que é também um recorte da história, a gente falou muito sobre isso antes daqueles jogos contra o Flamengo, né? Aquele período. Foram 3 seguidas num período de uma Libertadores meio selvagem, é um time muito controverso. E a outra, assim, ganha num outro momento do futebol, que foi em 2009, com o Verón capitaneando aquela conquista contra o Cruzeiro. E assim, o estádio é maior, tem mais mídia, o Racing é diferente dos Estudiantes. Então, eu acho que é um time melhor. Mas eu acho o técnico do Estudiantes melhor. No entanto, o Costas, isso é inegável, ele consegue tirar muito dos caras. O jogo contra o Peñarol, acho que mostrou bem isso. O Racing perdeu lá em Montevidéu, 1-0. Fez 1-0 em Avejaneda, tomou um empate, fez 2-1 num pênalti que para mim não houve, inclusive. E aí até houve uma situação curiosa, que o Costas tirou o Arias, o goleiro, e botou o Cambeses, cara. Era reserva na época, porque o Arias é péssimo pegando pênalti. Ele já estava indo para os pênaltis. Aí o Pardo, que está machucado, zagueiro, que não vai jogar hoje, fez o gol. E aí não foi nem preciso disputa de pênalti. E assim, é aquela coisa, é muito argentino e muito Racing Clube, sabe? O jogador chora, cai no chão, o técnico se estatela no chão também, todo mundo se emociona, torcedor chorando. É tudo muito passional, sabe? O Racing é muito isso. E esse momento está muito... Isso tem um aspecto, às vezes, negativo, mas eles têm sabido tirar proveito disso, sabe? Sendo um time muito competitivo fora de casa, inclusive, nas competições internacionais especialmente, e superando obstáculos, assim, grandes, né? Como foi essa sequência aí de vitórias contra brasileiros desde o ano passado. Então, assim, é um jogo que o adversário do Flamengo ele vai jogar tudo. O Flamengo tem que tentar se impor tecnicamente e jogar também com um pouco de coração também. Não pode ser um time frio. Não tem que entender que não é um jogo do Campeonato Carioca, nem é um jogo assim do brasileiro contra o adversário que você, de repente, consegue ganhar com certa facilidade. É um jogo diferente. E não é um jogo, são 2, né? Então, acho que tem algo mais. Não sei se os jogadores do Flamengo já entenderam isso. Se não entenderam depois do que houve com o Estudiantes, o que é a Libertadores nessas horas, o que foi ano passado com o Peñarol, o que foi com o Olímpia, o Flamengo está tendo várias aulas de times sul-americanos que são inferiores e que o eliminam ou criam uma enorme dificuldade. O Estudiantes foi nos pênaltis. Claro, houve o árbitro no Rio, tudo bem, mas mesmo assim, foi nos pênaltis. O Peñarol eliminou o Flamengo. Venceram o Maracanã. O Olímpia virou um 2-0 no agregado para 3-2. Né? Uma mobilização incrível lá dos paraguaios com um time muito inferior do Racing, o time do Olímpia, um clube com transferban e tudo. Então, se o Flamengo até hoje não aprendeu a lição, vou te dizer, então, vai aprender nunca, vai continuar protagonizando aí decepções da sua torcida. Hoje é um momento do time mostrar entendimento do que é esse tipo de confronto, e a Libertadores é uma competição muito peculiar, né? Até o Boto, eu soube que até ele, que é português e tudo,
está um pouco surpreso com as coisas que ele tem visto. Não só com relação à arbitragem, não é isso, não. Porque teve aquele jogo lá do Andrés Rojas. Eu digo com relação a tudo que envolve. Porque realmente é diferente. A Champions League é uma coisa, a Libertadores é outra. Sul-americano é diferente, latino. É uma competição de mais emoção, mais passional. Isso entra em campo. Não dá para você jogar Libertadores achando que é só chegar, jogar futebol. Você tem que entender um pouco contextos, né? E o Flamengo enfrenta um adversário hoje que usa muito desse artifício para tentar diminuir a distância técnica que é entre eles. Você vê as declarações do Costa, que eles ganham mais do que a gente, o técnico lá ganha muito mais do que eu. Sim, claro. Flamengo e Palmeiras, que ele trabalha no Flamengo e Palmeiras, só no River Plate você tem salário parecido. Fora isso, não tem nem no Boca. Só no River. Há um abismo financeiro, né, econômico entre o futebol brasileiro e o futebol argentino. Mas a LDU também eliminou o São Paulo e o Botafogo com um orçamento menor do que os dois, né? E está agora diante do Palmeiras. Então, e ficou na frente do Flamengo no grupo. Ficou na frente do Flamengo. A LDU deixou 3 brasileiros para trás. 2 eliminados e um que ela superou na classificação. O Flamengo está jogando sempre segunda fora porque foi segundo do grupo. E estava no grupo da LDU. A LDU só vai fazer segunda fora porque pegou o Palmeiras. Se fosse um outro adversário, talvez estivesse fazendo a segunda lá em Quito. Bom, a gente, né, o Mauro falou dessa situação do Flamengo ficar atento. E aí, Bruno Prado, que eu também quero saber do Raizinho, sobre essa situação do primeiro jogo ser no Maracanã. Eu sei que eu posso estar exagerando, mas para mim hoje 1-0 não é bom resultado. Para mim é resultado legal, é resultado aceitável. Pilhado vai criticar 1-0? Não, dependendo da atuação. Agora, para mim, hoje, o Flamengo precisa buscar a maior diferença possível. Porque o que o Racing vai fazer na Argentina... Gente, de verdade, pelo clima que a gente está vendo o treinador construindo, a torcida construindo, os jogadores construindo, vai ser um inferno. Esse jogo de volta da Argentina. Vai ser um inferno em cima de arbitragem. A gente já sabe as vergonhas que a gente tem visto de arbitragem aí nessa Libertadores, como foi o primeiro jogo do Flamengo contra o Estudiantes, aquela expulsão vergonhosa do Plata, né? Que o Plata levou um chute e foi expulso. E depois saiu o gol do Estudiantes, que deixou o Estudiantes vivo. Ou seja, Bruno, eu acho que hoje 1-0 não é bom resultado. É um resultado aceitável. Para mim, hoje o Flamengo tem que sair buscando pelo menos 2 gols de diferença e, quem sabe, uma goleada para matar de vez um rival que lá vai ser ainda mais difícil. Sim, eu concordo. Acho que o 1-0, claro que não é ruim você ganhar um jogo, mas não decide o confronto. Vai um confronto muito aberto e perigoso, como aconteceu contra o Estudiantes. O Flamengo correu um risco real de eliminação para o Estudiantes. E o jogo na Argentina é diferente do jogo daqui. Aqui é um jogo em que tem mais a possibilidade do Flamengo levar o jogo para o ritmo que é mais interessante para ele, que é um jogo mais técnico, um jogo com menos briga, um jogo menos físico. No Maracanã é mais fácil fazer isso. Na Argentina é difícil. Na Argentina, contra o Estudiantes, ele não conseguiu fazer. Então, hoje é um jogo para o Flamengo tentar se impor, tentar abrir uma vantagem. Se ele levar 2 gols para lá, é uma vantagem aí muito boa. Acho que aí fica muito difícil para o Racing reverter. Mas hoje é o jogo para o Flamengo tentar abrir. O Flamengo ele tem essa dificuldade de adaptação a um jogo mais físico quando é necessário. Esse é um problema. O Flamengo tem um perfil de elenco, não só desse ano, já de alguns anos, que é um perfil mais técnico. É meio que a identidade que o clube gosta, que a torcida gosta, um time mais técnico, mais leve, mais de toque de bola, que em alguns jogos, o jogo do Estudiantes foi muito claro isso, sente quando o jogo ele não consegue se impor dessa maneira, quando vira um jogo físico, um jogo de bola aérea, um jogo de contato, de corpo a corpo, o time